Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui o Morgan's Tarot. Ele tem o nome de tarô, mas não é um tarô. Ele é um oráculo único. Ele é um deck distribuído pela US Games, impresso e fabricado na China. Ele vem numa caixinha normal, de papel. A caixinha dele tem 7 centímetros por 11 centímetros e meio. As cartas têm o mesmo tamanho. E ele vem com livreto. O livreto tem 32 páginas. Aqui não fala muita coisa sobre o deck. E ele traz a explicação de algumas cartas, não todas. E no final tem um modelo de tiragem da Cruz Celta. Bom, antes de mostrar as cartas, primeiro eu vou ter que contar um pouco da história desse tarô. O criador desse deck, ele é o Morgan Robbins. Ele era um espiritualista lá em meados do século XX e ele teve vários empregos durante a vida dele, durante a jornada dele. E em um desses empregos ele trabalhou como garçom e o pessoal notava que ele sempre estava com um bloquinho de notas no bolso. E ele sempre ia para um lugar reservado e consultava esse bloquinho de notas e não deixava ninguém ver. Aí isso despertou a curiosidade do pessoal que trabalhava junto com ele. Aí quando perguntaram para ele o que era aquilo, ele falou que aquilo era o resultado de toda a busca espiritual dele, de toda a jornada espiritual dele, que continha apenas anotações, frases, palavras. E o pessoal ficou curioso para ver e começou a usar aquilo e começou a gostar das anotações dele, porque trazia bastante insights. E isso foi se espalhando de boca a boca e se tornou algo, como que eu posso dizer, um hit do momento durante a época dos anos 60, durante a época hippie, porque esse deck ele tem uma filosofia meio contra a cultura, que era o que os hippies adoravam. E em 1900 e depois, peraí, deixa eu voltar um pouco. Aí depois disso do deck, o baralho ficou famoso no boca a boca. O Morgan, ele conheceu esse ilustrador, Darshan Chorpash. E ele entregou os cartões que ele tinha, com as frases, com as palavras, e pediu para o cara ilustrar, fazer desenhos. Aí o cara ilustrou, fez desenhos, e o deck ficou mais famoso ainda. E na década de 70, mais ou menos, o S Games viu que esse deck estava sendo popular entre as pessoas, no boca a boca, e essa editora contatou o Morgan, pediu para publicar o deck. O Morgan aceitou, só que a US Games pediu para que ele fizesse um livrinho com explicação das cartas. Aí o Morgan achou isso um absurdo, porque as cartas por si mesmo já explica toda a essência. Mas devido a questões burocráticas, o Morgan acabou fazendo esse manual, esse livreto. E aqui nesse livreto tem a explicação de algumas cartas, não são todas. E não é explicação real, é apenas o insight que ele teve, a visão dele. Pesquisando na internet você acha a visão de outras pessoas, olhando para as cartas você também tem uma visão, uma percepção diferente. Então ele é um deck bastante intuitivo. E esse deck originalmente ele foi impresso nos anos 70 e nos anos 80 ele virou uma febre entre o pessoal da cultura tântrica e do pessoal que buscava o conhecimento do budismo tibetano, e parou de ser publicado
Aí depois, recentemente, em 2009, esse deck voltou a ser publicado e parou de ser publicado novamente. Então essa é a versão de 2009, que é a mesma versão original, que foi publicada em 1970, e não sei se mais pra frente eles vão voltarem a publicar esse deck novamente ou não, então não posso dizer que é uma edição limitada, mas todos esses decks que tem vendendo aqui agora, desse Morgan's Tarot, eles foram publicados em 2009 e não é mais publicado ultimamente. Então, o que foi publicado em 2009 é o que tem no mercado. Se acabar, acabou, e não sei se mais pra frente eles vão voltarem a publicar. Bom, essa é a história mais ou menos desse deck. E esse deck ele tem 88 cartas. A parte de trás é assim. Aqui está escrito Love is God, ou Deus é amor, amor é Deus. Na versão original de 1970, essa parte de trás ela era toda impressa em rosa, na cor rosa. E em 2009, essa carta foi impressa em preto. A carta tem o mesmo tamanho que as caixas. Desculpa. 7 centímetros por 11 centímetros e meio. Ele tem 88 cartas. Ele não é um deck de tarô. Ele não tem arcanos maiores, não tem arcanos menores, não tem ordem. Tanto que no livreto o significado das cartas não está em ordem alfabética, está tudo aleatório. E como diz aqui no livreto, o significado das cartas é apenas um guia para te direcionar qual o significado dessa carta, no que essa carta pode significar ou não significar. E o significado das cartas não existe certo ou errado, depende da tua intuição, depende da tua evolução espiritual, do teu aprendizado, do teu conhecimento espiritual. E pesquisando na internet você enxerga a visão de várias outras pessoas perante a mesma carta. E a visão do Morgan, tem um site, eu acho que é o site do Morgan, que dá para você conferir a visão dele de todas essas 88 cartas, o significado na visão dele de cada carta. E como todo deck, seja tarô, oráculo, ele vem sempre com uma cartinha com o nome ali do fabricante e tal. Esse deck não é diferente, só que esse deck ele vem com esse nome, com a cartinha com o nome, só que essa carta também faz parte do deck. E todas as cartas são em preto e branco, na versão original também é em preto e branco, e eu resolvi colorir algumas cartas de acordo com aquilo que eu acho que a carta significa, o que faz sentido para mim nesse momento, que me ajuda a identificar o significado das cartas. Isso é algo pessoal meu. Então aqui nós temos a primeira carta, embora não tenha a primeira, segunda, terceira carta, a ordem, mas tem essa que é a primeira, que é a transmutação através da união dos opostos. Temos a outra carta que é faça isso agora, ou faça agora. Down Home Funk seria algo tipo casa de subúrbio, casa simples, algo mais ou menos isso. Essa carta também que não tem um significado em inglês, mas seria algo tipo rebordosa, ressaca de drogas. Em uma mudança significativa. Não se meta nos assuntos dos magos, pois eles são sutis e ficam bravos rapidamente, se aborrecem rapidamente.
Bola 6. Essa carta que não tem nome. Ti, hi, haha, que seria uma risada em inglês. Esse é a base central, algo mais ou menos isso, mais ou menos nesse estilo. Essa é a base central. Far out, que seria algo tipo bem longe, mas pesquisando na internet eu vi que nos anos 60, quando esse deck foi criado, isso também era uma gíria usada entre os hippies, que significava algo tipo, e aí, beleza? Mas também tem esse significado de algo bem longe, bem distante. Sempre se lembre disso. Seria tipo algo tipo vários pedidos acumulados, acúmulo de vários pedidos. Velocidade. Não existe erros. O caminho. Não existe outros. Quem sou eu? Alguém está rindo de você? Siga em frente. Está tudo certo? Algo mais ou menos assim. Deixe que Jorge faça isso. O que está acontecendo? Erva ou mato. Amor. Assim como acima, assim também embaixo. Mais uma carta sem nome. Sem palavras. Stop. A sua dúvida é a sua fé e, se necessário, no seu caso particular, essa dúvida permanecerá. Algo mais ou menos assim. Esqueça. Bom, pelo que eu li da descrição dessa carta, da visão do autor, essa carta seria algo... Bom, pelo menos na minha visão, a carta mais negativa desse deck, que fala tipo... Esqueça, pare de consultar os oráculos, pare de procurar uma resposta. Esqueça. Tire o seu foco disso, tire sua mente disso, tipo... Esqueça. Apenas deixe as coisas fluírem. Aqui não dá pra ler, mas está escrito Slime Globe Reigns, que seria tipo o reino da meleca, da sujeira, algo mais ou menos assim. Espere. Tenha cuidado nas curvas. Ignore o precedente, ou ignore o passado. Peso.
A rainha virgem do sol, ou a rainha do sol virgem, algo mais ou menos isso. Não existe você. O universo não está se desenrolando da maneira que deveria. Mais uma carta sem nome. Você está experienciando sentimentos ilegítimos ou ilegais, irreais. O único, a mente não possui raízes e não possui fundações. Bênçãos eternas. Você é uma peça. Outra carta sem nome. Louco, doido, diferente, estranho. A guerra alcançou um ponto crítico entre Atlantis e Mu. Mensagem segunda-feira. Maia, o senhor como fala? Do lugar. Algo mais ou menos isso. Ninguém aqui além de nós. Continue com o bom trabalho. Continue fazendo o bom trabalho. Este pode não ser um círculo perfeito, mas é perfeito, seja lá o que for. Boo! Pense um pouco nisso por um pouco. Pense um pouco mais sobre isso. Não se preocupe, você não pode cometer erros. Não se preocupe, você não pode fazer nada de errado. Algo mais ou menos assim. Se existe um julgamento, você é o juiz. Paixão. Na verdade, o nome dessa carta original era Compaixão. E segundo o autor, o Morgan, ele recebeu um pedido da deusa, agora eu não lembro se era a deusa Vênus ou deusa da Lua, que pediu para ele apimentar um pouco mais a carta, e ele mudou de compaixão para paixão. Não é o que você faz que importa, é onde a sua mente está. Acorde. A partir daqui não existe nada além de uma ladeira. Cogumelo. Baba. O que você está sentindo agora, ou como você está se sentindo agora. Eu acho que é o que você está sentindo agora. Tente relaxar. Eu venho de um planeta diferente. Poder. Não existe viagem sem um viajante. Mão.
é um mundo onde cachorro come comida de cachorro. Não há nada que você possa fazer. A verdade de ontem, ou aquilo que você estava fazendo há um minuto atrás, porta para os como fala? Registros akáshicos. Eu continuo sem entender. Morte e renascimento. Viagem. Do Wakidu. Isso não tem um significado. O sonho. Eu acho que eu fiz um Buda, ou eu acredito que eu criei um Buda. Porcos e peixes estão ao teu redor. A sua missão ainda não está completa. O vale. A consciência toca algum sino? Quem está assistindo o drama cósmico? Você é o seu Deus? Em algum lugar existe um vazamento de energia? E de repente eu estava cercado, algo mais ou menos assim, nesse sentido. Batata, tomate e berinjela. E beba ouro. Bom, esse deck ele tem 88 cartas. Ele é um deck bem intuitivo. Todas as cartas, ela não tem um significado próprio. O significado eu creio que vai mudando de acordo com a tua evolução, de acordo com o teu conhecimento espiritual. E tem algumas cartas que não faz muito sentido, igual essa, por exemplo. Tomate, batata e berinjela. E olhando no livro ali, o Morgan fala que esses alimentos na macrobiótica, esses alimentos eles possuem uma energia yin extremamente forte, e na visão da macrobiótica eles são alimentos tóxicos, venenosos. Mas para a maioria das pessoas esses alimentos representam coisas saudáveis. Então o significado vai de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com a tua evolução. E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu gostei desse deck, é que ele não tem um significado propriamente dito, mas ele traz algumas pistas para você no livreto. Se você quiser também, você pode entrar no site, eu acho que é do Morgan, ou no site próprio para esse tarô, onde dá para você conferir o significado, a visão do autor, do Morgan, de todas as cartas, pois no livreto só tem a visão de algumas cartas. Outra coisa que eu gostei também é que as cartas elas são todas em preto e branco, tanto na versão original quanto nessa última versão. E pelo fato delas serem em preto e branco, eu acho legal você colorir da maneira que você, de acordo com a tua intuição, de acordo com a tua percepção, onde você pode colocar o significado daquilo que você acredita, de acordo com as cores. É um deck que eu gostei bastante.
embora seja um pouco difícil de trabalhar com ele. Eu até agora não consegui realizar uma leitura com mais de 3 cartas. Eu ainda tô vendo se as leituras estão batendo ou não. Eu tô usando esse deck junto com o tarô ou com baralho cigana para ver se está batendo as energias ou não. E eu acho que, como vocês já perceberam, esse deck ele é mais voltado pro autoestudo, autodesenvolvimento, aprimoramento espiritual. Ele não é um deck para você fazer tiragem tipo fulano gosta de mim, essas, esse tipo de tiragem de coisas fúteis. Ele é um deck mais que te desafia espiritualmente. Ele, sabe, ele te dá uma outra percepção. Ele é um deck bastante intuitivo. E eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo. As cartas dele têm o mesmo tamanho que a caixa, 7 centímetros por 11 centímetros e meio. Ele é um deck feito de papel, só que ele tem uma película de plástico protetora. Ele é maleável até, material resistente. No começo as cartas ele é um pouco dura, mas à medida que você vai usando as cartas elas vão ficando mais maleáveis para você embaralhar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica, tenham um bom dia e até mais. Tchau, tchau.